A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Meus irmãos, lendo a palavra de Deus, nós vemos a verdade. E a verdade vem por Jesus. Então, irmãos, quando o Filho de Deus veio ao mundo, ele veio para nos ensinar todas as coisas. E de fato ele nos ensinou. Não precisamos de homens que venham depois de Jesus e que venham dar interpretações às palavras de Jesus. Por que eu posso falar isso? Porque Jesus nos ensinou todas as coisas. E Jesus também, irmãos, ele nos advertiu. Porque o que acontece? No mundo, muitos homens falam muitas coisas. É por causa disso que nós vemos várias igrejas com várias doutrinas. E uma doutrina fala que os homens serão arrebatados antes da grande tribulação. Outros ainda falam que os homens, que a igreja, será arrebatada antes mesmo do milênio. Então, irmãos, aonde podemos ver a verdade? Nas palavras de Jesus. Quando Jesus fala sobre as palavras dos homens, ele fala que muitos virão no nome dele. Muitos homens virão no nome dele e falariam coisas e até fariam prodígios e milagres. E, no entanto, irmãos, esses homens não são seguidores de Cristo. Eles não são homens enviados por Deus. E quem fala isso, irmãos? É o próprio Senhor Jesus. No capítulo 24, irmãos, até o versículo 28, nós vemos muito ensinamento do Filho de Deus. E a partir do 29 até o 44, o Senhor Jesus, ele nos mostra muitas coisas. E ele fala claramente que muitos virão no nome dele. Mas não significa que esses homens são enviados por Cristo. É lógico que eles falam que são enviados por Cristo, como já falaram no passado e ainda continuam falando. Mas como que nós podemos ver a verdade, irmãos? Primeiro é ouvir a palavra de Cristo e conhecer a palavra de Cristo. É a primeira coisa. Segundo, irmãos, comparando a palavra de Cristo com a palavra desses homens. Se nós compararmos a palavra desses homens com as palavras de Cristo, nós vamos ver claramente quem é de Cristo e quem não é de Cristo. Aquele que é de Cristo fala segundo Cristo. E aquele que não é de Cristo vai falar diferente. Só que eles falam de forma extremamente sutil, a ponto de enganar até os escolhidos. Mas Deus, irmãos, Deus sabe livrar o homem que teme a sua palavra e que busca, e que bate, e que clama a Deus pela verdade. Por quê? Porque Deus nos dá a verdade. Deus nos mostra a verdade. É por causa disso que Jesus fala, entendeu? Quem busca achará, quem bate, a porta se abrirá, e quem pede receberá. Então um homem humilde, ele pede a graça de Deus, ele pede a proteção de Deus, ele pede o entendimento da palavra para que Deus dê. Ele busca constantemente, irmãos, a Deus, ele busca constantemente na palavra, lendo a palavra, meditando a palavra. E ele também bate, irmãos, ele bate o tempo todo, clamando a Deus para Deus abrir a porta para ele. E Deus abrirá a porta, irmãos. Então, Jesus, quando ele veio, ele nos alertou. Nesse capítulo 24 de Mateus, nós vemos esse alerta. Então, irmãos, muitos, logo, quando o Senhor Jesus foi levado ao céu, já começaram a aparecer os homens que se dizem enviados por Cristo. Mas, observando a atitude desses homens, eles falam em dinheiro.
Eles falam em coleta. Eles falam para que nós sejamos imitadores deles. Ora, irmãos, é interessante, olha a sutileza, irmãos. Nós devemos ser imitadores de quem, irmãos? Do Mestre. Ele é o nosso Mestre, então nós devemos ser imitadores dele. Jesus falou em dinheiro, irmãos. Jesus falou muito pelo contrário, ele falou assim: não leveis na vossa peregrinação dinheiro, ou 2 sandálias, ou outras coisas que o mundo se agrada em levar. Mas aquele seguidor tem que agradar de confiar em Deus, porque Deus provém. E Jesus vai mais longe. Ele fala que se Deus provém os pássaros do céu, quanto mais a nós que somos filhos dele. Então, irmãos, nós temos que ficar atentos, irmãos, e observar. Então, uma outra coisa também, irmãos, Jesus nunca se colocou como superior, e sim como servo, manso, humilde e fiel. E esses homens, muitas das vezes, eles colocam acima dos outros homens, eles se colocam como maior, como homens ditosos, homens conhecedores, homens que detêm o conhecimento de Deus. E isso é outra coisa, irmãos. Isso é outra balela, porque aquele que detém o conhecimento de Deus, ele dá o conhecimento, ele não cobra. E aquele que detém o conhecimento, ele incentiva os outros a buscarem o conhecimento. E não necessariamente que esses outros fiquem dependentes deles. Então é interessante, irmãos, é interessante. Nós podemos ver claramente o joio. O joio, irmãos, foi plantado também. O joio também foi plantado. E o joio compete com a palavra de Deus. Compete com a palavra que o Filho de Deus nos trouxe. Por que compete? Por que eu posso falar assim? Porque quando Jesus fala as palavras de Deus, quando Jesus fala toda a verdade, e o homem fala diferente, sutilmente, ele falando diferente, ele nos distancia da palavra de Deus. Então, o homem, por exemplo, que prega sobre fé, que a fé salva, e Jesus fala o quê? Jesus fala o quê? Que a fé tem poder, mas que a fé não salva. O que salva são as obras. E por que as fés as obras é que salvam? Por quê? Porque Jesus nos ensinou o que temos que fazer. E se nós não fizermos, nós não estamos executando as obras de Jesus, a vontade de Deus. Então, irmãos, é muito importante a sutileza do inimigo que tenta plantar o joio no coração dos homens é extrema. Então essa sutileza, irmãos, muitas das vezes está levando muitos homens para o abismo. É como Jesus fala, cego guiando os cegos. Quando Jesus falou para os fariseus, cego guiando os cegos, Jesus também está falando para os dias de hoje. Cegos guiando os cegos. A ponto desses homens falarem que a palavra de Deus não é para os gentios. A vontade de Deus não é para os gentios. Sendo que todos, irmãos, os apóstolos, todos os profetas antigos falam que a palavra de Deus é luz. O próprio Senhor Jesus falou que a palavra dele é luz para a nossa caminhada. Então, por quê? Porque Jesus é a luz do mundo. E quem segue a Jesus não andará nas trevas, mas verá a luz. Caminhará na luz e verá a luz. Ó, que maravilha, irmãos. Então, irmãos,
se nós observarmos, todos os profetas do passado falaram bem da vontade de Deus, das leis, dos seus preceitos e das suas ordenanças. Mas se nós observarmos os dias de hoje, qual igreja, irmãos, qual igreja que se denomina Igreja de Cristo, que segue os mandamentos como o Senhor Jesus viveu e ensinou, como Deus Pai Todo-Poderoso nos ensinou através dos profetas e que Jesus também reiterou. É só vocês observarem o capítulo 5 de Mateus. Jesus fala sobre as leis, sabe? Fala sobre o menor das leis, fala sobre todos os preceitos. Jesus ele fala no capítulo 5 de Mateus. Então, irmãos, nós devemos seguir a Jesus. Os irmãos têm que meditar, irmãos, porque muitos estão indo para o caminho do abismo e vão cair no abismo se não se voltarem e não realmente viverem segundo a palavra de Deus expressa pelos santos profetas e pelo Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos vigiar e vamos trabalhar, irmãos. Vamos buscar, irmãos. Vamos bater e vamos pedir, irmãos, porque Deus nos dá. Deus nos dá, irmão, porque Deus nos ama, irmãos. Deus nos ama. Deus ama o pecador. Deus ama todos nós. Amém? Fiquem com Deus, irmãos. Vamos meditar na palavra do Filho de Deus, que é a palavra de Deus, que enviou o seu Filho para nos ensinar todas as coisas. Fiquem com Deus, que a paz do Senhor, Deus Todo-Poderoso, de seu Filho, esteja no coração de todos nós e no seio das nossas famílias. Amém.